tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 168 para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Hoje iremos iniciar a unidade 6. Vou falar um pouco sobre a biodiversidade e sustentabilidade. Iremos estudar o capítulo 1, que é a preservação e conservação da biodiversidade. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as unidades de conservação, unidades de proteção integral e sobre as unidades de uso sustentável. E eu gostaria que vocês assistissem um slide que eu preparei com bastante atenção. Preservação e conservação da biodiversidade. Nosso planeta é rico em diversidade de vida, com grande quantidade de animais, plantas, fungos e micro-organismos. Cada ser vivo desempenha papel fundamental para o equilíbrio do planeta, sendo necessário, portanto, que ocorra a preservação de todas as espécies. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade no mundo, seja em espécies de plantas, animais ou micro-organismos. As terras e águas brasileiras são abundantes em formas de vida. Além disso, o nosso país é um verdadeiro baú de riquezas minerais. O ambiente, além de fonte de recursos, é ecologicamente importante na manutenção dos regimes de chuvas, no clima, estabilidade de solo e nos chamados ciclos biogeoquímicos, através dos quais elementos essenciais para a vida e as atividades humanas são reciclados e voltam a estar disponíveis para todos nós. Entre esses ciclos, destacam-se o do oxigênio, do carbono, do nitrogênio e do fósforo. Sem os processos ecológicos e geológicos que os possibilitam, não seria possível haver agricultura ou ar e água próprios para nossa utilização. Além disso, as contribuições ambientais nos quesitos paisagísticos, de turismo e de lazer são imensas, sem contar a relevância sociocultural ou até espiritual que apresentam para populações tradicionais, como indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Para que toda esta riqueza seja preservada, o Brasil protege muitas áreas naturais na forma de unidades de conservação, UC, o que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, MMA, é uma estratégia extremamente eficaz para a manutenção dos recursos naturais em longo prazo. Com o intuito de se organizar as unidades de conservação, otimizar seu processo de gestão e facilitar a criação de novas áreas sob esta identidade, foi criado no ano 2000 o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente formados por áreas contínuas institucionalizados com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais, as belezas naturais, recuperar ecossistemas degradados, promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. A criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas, manejo e educação ambiental na busca pela conservação do meio ambiente. As unidades de conservação podem ser destinadas à exploração sustentável de recursos naturais, preservação total do ecossistema, realização de pesquisas, visitação para promover a educação ambiental e etc. Essas unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. As unidades de proteção integral são aquelas que não podem ser habitadas pelo homem e têm seu uso restrito ao turismo e à pesquisa. Existem 5 tipos de unidades de conservação de proteção integral. São eles: estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. As unidades de conservação de uso sustentável são aquelas em que o homem pode estabelecer-se, entretanto, o uso dos recursos naturais deve acontecer de maneira sustentável. Isso quer dizer que a exploração não pode ser exagerada, preocupando-se com as gerações futuras. Essas unidades são divididas em 7 grupos: áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas particulares do patrimônio natural.
A existência destas unidades de conservação de uso sustentável é de vital importância para a manutenção do modo de vida de populações tradicionais que há muito tempo habitam em determinada região e, portanto, são fortemente ligadas a ela. Temos como exemplos de área de conservação o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Bom, meus amores, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.